tarde, amigos. Aqui vos falo Matheus Chibus, do canal Siqueton. Recentemente, o Ícaro Coelho Martins me chamou a atenção para a existência de um livro de entrevistas de teor autobiográfico publicado pelo general Vilas Boas com o título Conversa com o Comandante. General Vilas Boas foi comandante do Exército Brasileiro e diretor do Gabinete de Segurança Institucional no governo Jair Bolsonaro. Esse livro tem aquele formato de livro de entrevistas de teor muito autobiográfico, de elucidação do currículo vitae de alguém, que é muito típico da França, da academia francesa, da burocracia francesa, dos setores da academia ligados à França, da academia e da burocracia no geral, né? Uma entrevista com um sujeito muito importante quando ele está prestes a se aposentar, certo? Sempre fazem isso na França. E é bem nesse estilo que é esse livro. E o Vilas Boas, ele... Nesse livro existe uma curiosidade. Ele se revela um completo admirador do projeto político chinês. E um admirador e um aliado incondicional do projeto político chinês. Existe uma passagem do livro, ele foi adito militar na China, em que ele se refere. No ano em que eu cheguei, tinha acontecido o incidente de Tiananmen, ou seja, o massacre da Praça da Paz Celestial. Ele, aposentado, sem ter o que perder, fala que isso aí foi um incidente. Tem necessidade desse eufemismo. E louva um dos regimes que cometeu atos mais bárbaros, como esse caso, que foi televisionado e que pode ser visto na internet por qualquer pessoa. Ainda assim, é um regime que deve ser admirado e que não deve ser criticado e que deve ser louvado. Certo? Vejam. Com esse episódio, Vilas Boas era o chefão do Exército, comandante do Exército Brasileiro e depois diretor do Gabinete de Segurança Institucional. Com os relatos que nós vimos, de que muitos membros militares do governo Bolsonaro foram hostis a uma sabotagem de grupos comunistas da América Latina. Também muitas outras coisas, certo? Essa adesão de militares de baixas e médias patentes abertamente ao plano russo-chinês, como é o caso do comandante Robinson Farinazzo, né? Que é abertamente pró-Rússia. Ele já se declara abertamente favorável à Rússia, favorável à China. Ele não tem mais nem aquela tentativa de dar uma análise técnica positivista imparcial. Ele já admite que esse é o lado dele. Parece-nos muito claro que os militares do Brasil constituem, como unidade de ação, um braço da influência russo-chinesa no Brasil. Isso é algo que eu já dizia ser o caso há muito tempo. Por exemplo, porque já havia muitos sinais nesse sentido. Por exemplo, o governo brasileiro era um dos regimes que tinha, dos regimes ditatoriais da América Latina, dos regimes ditatoriais de direita, que tinha melhores relações e melhor cooperação com a União Soviética, né? Ele foi um regime, né, que também apoiou coisas como aquilo que aconteceu em Angola, né, aquela intervenção cubana em Angola. Ele muitas vezes foi um regime que se mostrou em sabotagem na ação anticomunista em outros lugares, em alguns momentos apoiou a Argentina, em outros momentos sabotou também a Argentina, o que é uma coisa estranha, né?
ele tem práticas desenvolvimentistas, tinha práticas desenvolvimentistas que eram muito similares às empregadas por países socialistas. Mas agora, eu acredito que nós temos provas definitivas de que essa simpatia entre setores nacionalistas fiduciários do exército e o bloco russo-chinês tornou-se com o tempo algo cada vez mais forte. Tornou-se com o tempo uma tendência cada vez mais forte e cada vez mais predominante, não apenas entre a alta hierarquia, mas também no meio da média hierarquia, certo? Acho que nesse momento não se pode dizer o mesmo da das baixas patentes. Mas isso está longe de ser algo incomum entre os militares de alta e média patente. E eu diria que é muito majoritária até essa visão. E o resultado é o seguinte: a direita brasileira deve deixar imediatamente de contar com qualquer ajuda militar, ou com qualquer ideia de que os militares seriam uma espécie de reserva moral da nação brasileira. Não são. De jeito nenhum. Certo? Claro que existem pessoas decentes lá dentro, mas o projeto dos militares está muito distante do projeto da direita brasileira. E eu vou além. Está muito distante do projeto do Logos, da causa do Logos. E não seria, inclusive, errado você dizer que os militares do Brasil são uma parte, componente do projeto revolucionário, do processo revolucionário no Brasil. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo.